Nós já recebemos no nosso estúdio a primeira mulher eleita para a reitoria da Universidade Federal do Piauí, a professora doutora Nadir Nogueira. Professora Nadir, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Satisfação poder recebê-la. Em breve será chamada de magnífica. Bom, professora Nadir, como é que a senhora recebeu o resultado da eleição, a mais votada entre 3 candidatas no último pleito da Universidade Federal? Feliz, né? É um resultado que traduz um trabalho, né, de décadas na universidade, de dedicação, tanto no ensino quanto na pesquisa, na pós-graduação, na gestão. Uma eleição muito bonita, uma escolha democrática com a participação expressiva dos 3 segmentos estudantes, os professores e técnicos, e aqui eu destaco principalmente os estudantes, né, os estudantes que levantaram essa discussão da mudança, da necessidade da mudança de gestão. Então é um grande desafio, mas também nos deixa gratificadas, né, com relação à expressiva votação nas urnas em nome da reitora, da primeira reitora, a professora Nadir. As maiores dificuldades que a senhora enfrentou no processo eleitoral, como é que dá para avaliar a disputa em si? Uma disputa, como eu disse, democrática, com a ampla participação da comunidade universitária. Acho que a universidade estava clamando por isso, movimentá-la, participar, se sentir realmente da universidade como comunidade UFPiana. Mas, assim, durante o processo nós tivemos aí um lapso temporal importante para o reconhecimento da nossa vitória pela administração superior, mas que foi superado já, mesmo sendo dentro dos prazos, mas nós esperávamos. A consulta aconteceu dia 15 de maio, né, e só agora recentemente, mais de um mês, o Conselho Universitário se reuniu, convocado pelo seu presidente, né, o reitor Judásio Guedes, para que reconhecesse de fato a vitória da chapa 2, da professora Nadir e do professor Edmilson. Então tem sido um processo não muito tranquilo, vamos dizer assim. Foi preciso algumas manifestação, os alunos, os professores e técnicos se manifestaram na frente da reitoria, cobrando essa homologação. E aí eu lhe digo assim, por que a gente considera que teve esse lapso e que não precisava esse tempo todo? Porque antes disso, o reitor convocou o Conselho Universitário para tratar de outras pautas. Né? E a comunidade universitária e a sociedade piauiense esperando o reconhecimento dessa vitória. Então teve isso, e a gente espera agora que os próximos passos sejam mais tranquilos. A lista tríplice já foi encaminhada ao governo federal? Não, essa é a terceira etapa. Certo. Então aqui a gente aproveita para esclarecer que esse processo ele envolve 4 etapas. Certo. A primeira, que é a consulta junto à comunidade universitária, envolvendo a multicampia, toda a comunidade professores, servidores e alunos. Toda a comunidade. Essa é a primeira etapa. Ela não é vinculante, ou seja, ela não é a eleição, ela é uma consulta que serve para subsidiar o colégio eleitoral que vai votar a lista tríplice. Então, primeiro passo, a consulta. Segundo, o Conselho Universitário reconhece, homologa esse resultado, né, reconhecendo a vitória, aí no caso da chapa 2, da professora Nadir e do professor Edmilson. Terceira etapa vem agora. O reitor lança um edital para que, com uma série de critérios, para que a comunidade, os professores, particularmente os professores, professoras, possam se inscrever nesse edital. Historicamente, quem se inscreve nesse edital são aqueles ou aquelas que participaram da consulta. Então, abre-se o edital, você se inscreve, né, nós vamos nos inscrever, e essa inscrição tem um tempo, e aí, no ato seguinte, ela é votada dentro do colégio eleitoral. Quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. Volto a dizer, historicamente se tem respeitado a vontade democrática, ou seja, o candidato, a candidata que ficou em primeiro lugar na consulta é para ficar em primeiro lugar na lista tríplice. E a ordem sendo seguida. Então, a terceira etapa agora
é votar a lista tríplice. E o que a gente espera é que o Conselho Universitário, que agora é um colégio eleitoral, que é o Conselho Ampliado, vote respeitando a vontade democrática que deu a vitória à professora Nadir. Ato seguinte, depois da votação, aí se prepara um relatório, encaminha-se ao presidente para que o nosso nome seja nomeado pelo presidente da República. Professor, existe um prazo estimado para que esse processo todo seja concluído e o presidente faça a nomeação? Existe uma estimativa? Existe. Até 18 de setembro, mais ou menos, essa lista tríplice precisa estar no MEC, tá certo? Porque a gente pode até, teoricamente, pensar assim, ainda tem tempo. Só que ainda não foi convocado o Conselho Universitário para votar a lista tríplice. Depois da votação é gerado um relatório, um documento. Esse documento é consubstanciado. Ele é um documento robusto, trazendo todas essas etapas, como foi que o processo aconteceu, que é encaminhado para o MEC. Respondendo mais uma vez, até setembro, porque o mandato do atual reitor termina no dia 20 de novembro. Por que também que a gente acha que esse período também é importante que seja cumprido? Para que a gente possa fazer uma transição. É importante que a gestão que vai assumir tenha tempo para se inteirar né, de tudo que está acontecendo na universidade. É lógico que a gente formar sua equipe, né? Formar sua equipe e fazer essa transição de forma dialógica, respeitável, e que a gente possa, de fato, acompanhar né, o atual status com relação à universidade, do que diz respeito ao seu orçamento, os seus projetos, ao plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI, que é feito a cada 4 anos. Então é preciso que haja, que respeite esse tempo, né, e por isso que a gente tenta antecipar um pouco esse prazo, para que a gente possa ter essa transição de forma tranquila e podemos nos apropriar realmente da atual situação, não só orçamentária, mas de todos os processos, né, com relação aos setores, às demandas, e a gente possa fazer essa transição. Teremos aí 2 meses somente. É um tempo curto. Sim, a senhora fala sobre transição. Um elemento que já começa a se discutir com o fim da greve, claro, ainda sem tomar posse, mas acho que a senhora com certeza está inteirada, é sobre o novo calendário que a gente teve, o período de greve, né, dos educadores e dos técnicos também. Como a senhora projeta a retomada desse calendário, como deve ser estruturado, né, o próximo semestre e esse desenvolvimento do ano de 2024 dentro da universidade? Tá certo. Esse também foi um outro processo bem tumultuado, né? E mais uma vez o protagonismo dos estudantes. E havia uma proposta, né, que não atendia, que era férias, e suspendia agora. Os professores entravam de férias e voltavam para concluir o 2024.1. Quer dizer, você já tem uma greve de professores, de técnicos, onde os alunos já ficam, a comunidade universitária desmotivada, você coloca férias no meio disso tudo ainda, complica mais. Mobiliza. Desmobiliza, né? E a gente não pode esquecer que nós temos muitos estudantes que são de outros municípios. Sim. Eles pagam aluguel, né? Eles estão aqui com despesas. Aí voltam para suas residências, voltam novamente por conta da greve. Então, conseguimos, né, os alunos particularmente, também numa movimentação grande, né, conseguiram mudar essa proposta, né, e agora as férias vão ficar para agosto, porque estavam previstas para julho, né, 24 de julho começavam as férias, depois de uma greve, e aí retomar. Então, mais uma vez, né, os estudantes, e felizmente o reitor, né, a administração superior, ouviu os docentes e os estudantes e conseguiram reverter essa situação. Então nós teremos aí um calendário que agora, por conta da greve, é lógico que nós temos aí 1 mês e pouco para tentar repor essas aulas e terminaremos aí em janeiro. Novidade importante que a professora traz aqui, né, Eliezer? Eu não vi nenhum outro veículo, então podemos dizer que é novidade. Então, para os alunos ficarem cientes, eles vão estudar até agosto, férias, e aí retomam o 2024.2. Ao final dessas férias, tem uma data já definida? Nós temos setembro para começar. De setembro já começa o 2024.2. Interessante, tá? Então, novidade. E aí, mais uma vez, a gente reconhece aqui
o papel dos estudantes, né? Discutindo, é a vida deles, né? É lógico que o professor ou qualquer segmento, seja os técnicos, seja os professores, que vão aderir a uma greve, a gente sabe que tem o ônus e o bônus, mas a gente não pode penalizar os estudantes agora, porque os professores resolveram entrar em greve, né? Então, vamos precisar mudar essas férias, sim. As férias que eram para ser em julho, agora nós vamos ter que postergar essas férias para poder acomodar esse calendário e para que, agora que a gente, depois da pandemia, que a gente estava conseguindo regularizar o nosso período, né, considerando o ano letivo, né? Então agora vai um pouquinho mais para frente, vai até janeiro, mas ainda fica aí dentro do período de férias. Certo. Professora, e as prioridades que a senhora acredita que vai ter que lidar, né, após assumir a reitoria? Nós temos, Eliezer, um dos maiores desafios é o orçamento, né? O orçamento das universidades, a gente vem perdendo esse orçamento desde 2014, 2015. E isso vem sendo ao longo, né, desse tempo, dessa série histórica, vamos dizer assim, de perda. O governo federal sinalizou agora, né, tem um PAC e a liberação de 5 bilhões e 500 para as universidades, cerca de 3 bilhões e pouco para os institutos, mas é muito pouco quando você distribui isso em 69 universidades federais. Então, esse vai ser um desafio, porque nós estamos com a universidade numa situação, alguns setores, e aqui eu já aponto a Superintendência de Tecnologia da Informação, a STI, que é quem gerencia todo o sistema informatizado, desde a matrícula da graduação e pós-graduação até os processos, seja de compra, licitação, seja da pós-graduação, seja da extensão, você faz via SIGA, que é um sistema integrado. Esse sistema está obsoleto, totalmente ultrapassado. Nós estamos com a STI extremamente sucateada, né, do ponto de vista de estrutura, muito defasado. Por isso a grande dificuldade. Então a STI, o sistema cai toda hora, os alunos não conseguem fazer matrícula. Esse é orçamento, e ter 20 milhões para colocar na STI, na Superintendência de Tecnologia da Informação, para que a gente possa dar minimamente as condições para que a universidade possa avançar. Não só colocar para funcionar do ponto de vista dos processos mais simples aos mais complexos, né? Mas esse é um ponto extremamente sensível para a gente. Professora, eu e minha esposa, normalmente, a gente gosta muito de caminhar ali naquela área da reitoria, a região ali da pista, né? Uma região muito arborizada, muito boa para caminhada, para atividade física. E a gente sempre acompanha, através de aqui matérias e reclamações dos estudantes também, alguns pontos do campo, né, da universidade. Principalmente a questão da segurança e outras áreas que acabaram ficando prejudicadas com esses cortes de gasto que a senhora aponta. Como que a senhora avalia hoje essa parte estrutural, a parte de segurança, de manutenção, e o que a senhora projeta também a partir do momento que assumir de fato a gestão da universidade? Tá. Esse também é um ponto extremamente importante, que é a segurança, certo? A universidade, é bom que a gente coloque, reitere isso, porque você que tem essa oportunidade de caminhar lá dentro, fazer sua atividade física, a universidade, ela é aberta, certo? E agora, a gente não pode esquecer que nós temos agora uma obra que vai ter o prolongamento da Ulisses Marques, que vai até o setor de esportes, que a ideia é ter uma ponte, né, que agora interligue ali o setor de esportes até a Zona Norte. Ao água mineral. Então, vai ficar mais vulnerável do ponto de vista da segurança. Né? Então, nós temos a Ulisses Marques, que passa atrás, e aí ela vai seguir até a Raul Lopes. Então, voltando à sua pergunta, é preciso que a universidade, o gestor e agora a futura gestora, faça um pacto com o governo do estado e com o município. A segurança precisa ser pactuada com o estado e com o município. A universidade não tem condições de assegurar, né, essas condições de segurança para a comunidade universitária sem ter uma pactuação, sem ter a participação do estado e do município.
Se você imaginar, ali nós temos uma avenida, você vem da Nossa Senhora de Fátima, ela atravessa e chega o Santa Marta, o Santa Mônica, ela é atravessada por uma avenida que dá acesso a vários condomínios. Então, como fazer uma guarita para, teoricamente, pensar aqui, do ponto de vista prático, uma guarita? Controlar como é o que você acesso, vai controlar uma né? guarita se você tem uma população externa à UFP que transita também lá? Então, nós precisamos, sim, melhorar, principalmente, segurança, e a segurança vem um conjunto de ações. Iluminação é uma, a universidade está escura. Em vários pontos, a gente consegue identificar os pontos de fragilidade da insegurança, ponto de ônibus, certo? Nós temos vários pontos que não, a energia é precária, a iluminação é precária. Nós precisamos ter uma segurança que seja móvel, que você tenha o sistema de motos com a segurança circulando. Intimida. Dá conta? Não. Intimida. Porque você tem ali a presença da segurança. O quantitativo diminuiu da segurança, a gente sabe, nós sabemos disso. É um custo elevado, né? Não é gasto, mas é um investimento, a gente reconhece. Mas foi diminuído sensivelmente o quantitativo de pessoal da segurança. Então, iluminação é uma, de nós termos pactuado com o Estado e com o município uma ajuda do ponto de vista da segurança, porque lá nós temos a comunidade de Teresina está dentro da UFP, então é também a obrigação do Estado e do município garantir essa segurança, né, e tentar ampliar as câmaras de segurança que foram diminuídas, que não teve manutenção. Isso também nos ajuda a identificar quem são aqueles que circulam lá dentro, que são presenças suspeitas, para que a segurança possa monitorar a presença dessas pessoas, que já aconteceram arrastões, e a gente sabe que é muito comum, principalmente nos pontos de ônibus. A respeito do ensino, pesquisa e extensão, a universidade deve viver um novo momento? Vai haver um esforço nesse sentido? Sim, esse tripé e a indissociabilidade, né, dessas três ações, ensino, pesquisa e extensão, ela precisa ser assegurada para que você qualifique, para que você forme o profissional independente da área. Então ele deve vivenciar o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós precisamos trabalhar urgentemente nos currículos. Nós temos vários currículos ainda defasados. Nós vivemos um momento de globalização há bastante tempo, então há uma dinâmica do conhecimento que você não pode ficar com um PPC, que é o projeto curricular, de 10, 15 anos, quando você sabe da dinâmica que é o conhecimento, o mercado de trabalho, que impõe, né, a formação dos jovens, né, dos nossos jovens, cada vez mais atualizados. Então nós vamos ter comitês específicos para trabalhar especificamente os currículos, a atualização desses currículos, e aí vem um ponto extremamente importante, que é a pesquisa. A pesquisa, ela vem atrelada à pós-graduação, né? A pesquisa, nós vamos trabalhar na inovação, certo? Nós vamos avançar na inovação, considerando que vivemos o momento da inteligência artificial, de fato, onde nós temos o governo do Estado que cria uma secretaria, que é inédito, né? Criou a Secretaria de Inteligência, onde hoje assumiu um professor da UFP, professor André Macedo. Tem vários professores da UFP na gestão. Né? Nós temos no planejamento, temos na administração, sim, então áreas extremamente estratégicas para o governo do governador Rafael Fonteles, e agora nós temos o professor André Macedo, que assume a inteligência artificial. Então, sem dúvidas, a universidade vai caminhar junto nessa parceria com o governo do Estado, para que a gente possa avançar na inovação. Por isso que eu falo que a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação, para a gente é o coração. É onde nós iremos buscar emendas parlamentares, parceria com o Estado, com a iniciativa privada, porque o que a gente não pode é ficar esperando o governo federal ampliar, recompor o orçamento das universidades, porque isso a gente sabe, professora, que vai demorar. Recentemente a gente recebeu aqui, né, Eliezer, o reitor da UESP, companheiro, professor, assim como a senhora, e ele falava sobre uma dificuldade que a Universidade Estadual está tendo, que é quanto à mudança, essa mudança é uma mudança de mercado, o capital muda, e o conhecimento muda com a informação quase 3.0 já, né? E a inteligência artificial, diversos procedimentos sendo implementados.
Inclusive, não comparando, mas a Universidade Estadual está com um movimento de unir alguns cursos em determinados locais porque a procura está baixa. E uma informação, né, Eliezer, que deixou a gente assim, eu fiquei até de certa forma um pouco chocado, cursos, por exemplo, como letras, história, matemática, com a baixa pedagogia com a procura muito baixa. Ele dizia que alguns cursos com 3 alunos apenas em uma sala. E são cursos que alicerçam e estruturam a nossa sociedade. Como que está esse cenário na UFP? Como que está esse movimento de mudança do capital, do conhecimento, muitos processos digitais sendo implantados na sociedade? Como que está esse processo hoje na UFP? Essa sua pergunta vem ao encontro do que eu acabei de colocar, dos desafios, quando o Eliezer pergunta sobre o ensino, pesquisa e a pós-graduação e a extensão. Então, é preciso que se atualize realmente a Universidade Federal do Piauí, as universidades de uma maneira geral, pós-pandemia, e eu queria fazer essa ressalva, pós-pandemia essa situação se agravou. A dificuldade que os alunos tiveram, e aí veio e vem agora, teve o Reúne Digital, que é exatamente com a pandemia, o uso dessas tecnologias para a gente entende que é um processo sem volta, certo? Hoje você está aqui, a gente está sendo transmitido, né? E a universidade hoje você pode fazer uma banca com a pessoa no Canadá, pode estar na Espanha, pode estar em Portugal, e você participa remotamente. Então, essa tecnologia que nós tivemos que nos apropriar, imposta pela pandemia, ela precisa ser aproveitada, tá certo? Agora, então, a pandemia desmotivou muito. As pessoas voltaram para os seus municípios, a dificuldade de voltar, a dificuldade dessas tecnologias. Então, houve realmente uma evasão grande em vários cursos. Você apontou alguns, na realidade da UESP, não é tão diferente na UFP. Então, nós temos principalmente as licenciaturas. A gente tem que ressaltar. As licenciaturas, você pode pensar na matemática, na física, pode ter, aí vão para as letras, é outro curso, mas tem outros cursos, vários outros cursos que a zootecnia, né, algumas áreas que diminuíram a demanda. Isso passa, essa motivação, ela passa pelos currículos, ela passa pelas condições, ela passa pela tecnologia. Então, é um conjunto de ações para que você também mostre a importância e o reconhecimento desse profissional no mercado de trabalho. Então, é uma luta constante. Agora, a UESP, né, e o Estado, né, estavam em greve também. Os professores voltaram recentemente, lutando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, porque o salário é pífio, o salário não é digno para um professor, né, que forma, como você disse, ele é o alicerce para todas as outras profissões. É lugar comum a gente dizer isso, mas é a realidade. Não existe nenhum profissional que não passe pelo professor. Perfeitamente. Tá? Então, após a pandemia, ela levou essa situação. É preciso que a gente trabalhe, volto a dizer, os currículos e as condições, os laboratórios, para motivar esse aluno e o mercado enxergue que vai chegar nesse mercado um profissional atualizado, um profissional que esteja aí à frente e acompanhando todo o avanço da ciência e do conhecimento. As greves, né, Elias, muito atribuídas também, professor, à pandemia, né, que tivemos um decreto federal que proibiu a concessão de reajuste durante aqueles anos, né, no ano 21, 22 e retornou agora em 23 também, né, então... Efeito cumulativo. Foi, congelou, isso, né? Nós ficamos aí com esse teto, batendo nesse teto aí, e foi muito ruim, porque o teto atingiu tanto a educação quanto a saúde. Foi uma discussão no plenário, né, no Congresso muito grande, para tentar deixar fora desse teto áreas tão importantes, né, e essenciais quanto a educação e a saúde. Mas continuou ficando dentro desse teto. E aí, um orçamento que a gente já vinha perdendo, né, desde 2015, aí ele achatou. Quer dizer, as universidades estão sucateadas. E nós tivemos, infelizmente, um governo que negou a ciência. A gente não pode... aliado à pandemia, né, onde você teve que tirar todo o foco para a vida, que era justo naquele momento, né, você tem aí um governo que nega a ciência, que nega a vacina.
e as universidades ficaram sucateadas. Ou seja, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o Marcos Pontes, foi asfixiada, né? O Ministério que foi asfixiado. Né? Então foram tirando da educação, tirando onde tinha cortes, ia para a educação e para a ciência. Onde é que você já viu isso? Em qualquer país desenvolvido? É o contrário. Quando você tem uma crise da magnitude da pandemia, você faz o contrário, você investe na ciência, você investe onde se produz conhecimento, que é nas universidades, é nos institutos de pesquisa, como o Butantan, como a Fiocruz. O governo passado fez exatamente o contrário. Né? Ele sucateou as universidades, que já vinham passando por um problema sério, e agora correr atrás desse prejuízo é um grande desafio para a gente. Elias, só outra dúvida antes da gente passar. 2 pontos interessantes que eu gostaria de tratar com a professora. Mais um, a gente não pode... A gente tem aqui uma comunidade de UFPianos no Jornal Dia, né? Certo. Eliezer e vários. Eu não tenho essa alegria, que eu vim de Minas, né, com a formação. Mas, professor, uma reclamação constante dos estudantes, e que a gente sempre, conversando com os amigos aqui também, repassam para a gente, o restaurante universitário, né? Como a senhora projeta a gestão deste restaurante, que é fundamental para toda a formação dos alunos, e como é que a senhora projeta possíveis melhorias e a gestão dessa parte tão importante? Bom, assistência estudantil para a gente é prioridade 0, como se diz. É a número 1 para a gente, entendendo que sem estudante nós não temos nosso papel, perde o objeto, como se diz no direito. Então, a prioridade do restaurante universitário foi posto na nossa carta, em todas as falas nossas. Assistência estudantil, de uma maneira geral, é prioridade. Sendo mais direta na sua pergunta, nós temos 3 restaurantes em Teresina. Então, a assistência estudantil sempre foi prioridade na nossa gestão. Fui vice-reitora 2 mandatos durante 8 anos. Nós expandimos a assistência estudantil. Hoje nós temos restaurante e residência em todos os campos, fora de sede, na Multicampia, né? Então, aqui em Teresina nós temos 3, mas não dá conta. As filas são quilométricas. Se você pensar no RU2, que é o do lado da Biblioteca Carlos Castelo Branco, se você passar 1h30 da tarde, 2, a fila está um caracol ainda, né? Então, prioridade, construção da 4ª unidade do restaurante universitário no campus de Teresina, para atender ali próximo do CCHL, do CCE e do CT, para desafogar o restaurante 1 e 2. O 1 é o central e o 2 fica do lado da biblioteca. O terceiro fica no CCA, no Centro de Ciências Agrárias, que começou uma reforma e a reforma foi suspensa. Então, lá está um problema sério. Então, prioridade, concluir a reforma da unidade 3 do restaurante e construir uma 4ª unidade. Essa é prioridade para a gente, tá? E com isso, como você bem colocou, o restaurante é condição da permanência do nosso aluno. Sem o restaurante, o nosso aluno não fica na universidade. A maioria, né, que hoje 50% dos nossos estudantes são cotistas. Então, aqueles que comprovam a vulnerabilidade social, eles são isentos. Os que não comprovam a vulnerabilidade, eles pagam 80 centavos. Então, é uma taxa simbólica, é o menor valor de todas as universidades federais. Então, para a gestão da professora Nadir, e fui pró-reitora de assuntos estudantis, para mim essa pauta é muito cara, é muito importante. Tanto o restaurante quanto a residência, mas principalmente o restaurante, porque hoje o nosso aluno vai pela manhã e ele fica o dia todo. Então ele almoça e fica à tarde. A mobilidade está muito ruim em Teresina, não precisamos falar aqui da gestão atual do município, né? A greve e toda essa crise da mobilidade que não acabou e prejudicou muito o nosso aluno para chegar até a universidade. Então ele usa o mototáxi, ele usa o Uber. E acaba pagando mais caro. Porque paga mais caro. Aqueles 80 centavos que teoricamente a gente diz assim, mas é pouco, ele almoça e janta. De segunda a sábado, às vezes, porque nós temos alunos que assistem aula também no sábado. Quando você vai computar isso no final do mês, pesa junto com a passagem. Então, ele fica o dia todo lá e ele só fica se ele tiver o restaurante funcionando. Com certeza. Agradecer a professora doutora Nadir Nogueira pela presença hoje aqui, entrevista bastante esclarecedora. Temos um tempinho para mais uma? Vamos lá. Professora, uma dúvida e que
a sociedade piauiense, teresinense, mais piauiense, né? Hoje olha para um ponto especial da UFP com muito carinho. A gestão é federal, mas como que a senhora projeta essa relação com o hospital universitário da UFP, que hoje se tornou quase uma referência, né? Ele uma referência brasileira em gestão, em qualidade de gestão, atendendo pacientes até de outros estados, né? Como é que a senhora projeta essa atuação junto ao hospital universitário? Parceria, né? Sim. O hospital universitário, como o próprio nome diz, ele é um hospital universitário, é um hospital escola. Ele é de média e alta complexidade, ele não é um hospital de porta aberta, né? Ele é regulado, ele é 100% SUS, é bom que se diga, a sociedade às vezes acha que é privado, que a gente atende por convênios, não. Ele é 100% SUS. Mas ele o paciente é regulado do município, ele é encaminhado para lá, não é hospital de porta aberta. Por ser de média e alta complexidade. É um hospital de suma importância, tanto na formação como na capacitação, porque nós temos 24 residências, para vocês terem uma ideia. 24 residências, dentre as residências médicas e multiprofissional, dentro do HU. Então, é um campo de prática extremamente rico. A infraestrutura do hospital, como você bem pontuou, hoje ele é um hospital de referência, dentro da rede EBSER, que é o que mantém os hospitais funcionando do ponto de vista do financiamento. Né? Então, para a gente, o hospital é uma grande conquista. Ele passou mais de 20 anos para ser concluído. Mas hoje ele tem uma infraestrutura, tanto do ponto de vista tecnológico, como de corpo técnico, né, do capital humano qualificado. É extremamente importante para a gente, é um patrimônio, vamos dizer assim, para o estado do Piauí. Hoje o hospital universitário, para a gente, é importante que ele continue crescendo, ampliando as suas especialidades. Hoje nós temos a oncologia, que até então não tinha. Então nós temos a Unacom já dentro do hospital, e há um pleito tanto dos professores quanto da comunidade, é ter também a assistência materno-infantil, a maternidade e a pediatria, que não veio porque a gente tem aqui uma maternidade nova, a maternidade Dona Evangelina Rosa, e temos o Hospital Infantil Lucídio Portela. Então essas duas áreas ficaram fora porque já era bem assistido, mas que provavelmente em pouco tempo nós levaremos também a obstetrícia e a pediatria. Então o hospital está de parabéns realmente. E para a gente é importante que ele continue avançando na prestação do serviço à comunidade. Inesquecível, Elias. Uma vez, acho que você estava comigo, a gente foi cobrir uma pauta no hospital infantil, professora. Aí uma senhora chegou para a gente com um bilhetinho e disse: olha, por favor, vocês são da imprensa, agradeça ao diretor Paulo Márcio e a equipe dele, porque eu fui atendida aqui, consegui, hoje estou curada, então agradeço. Ela chegou muito gentilmente, então o episódio mostra a eficácia, né, na prática. É um serviço humanizado, é uma equipe muito alinhada do ponto de vista da gestão, do cuidado. Isso é um mérito da equipe do HU, e que para a gente, nós vamos trabalhar com essa gestão, com a próxima, para que ele continue mantendo a excelência, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão que acontece lá, quanto no serviço. Mandar aqui um abraço para minha amiga jornalista Inês Saraiva. Tá? Grande abraço para Inês. Pessoa da melhor qualidade. Gente boníssima. Acompanhando aqui a entrevista, professor, e ela deixa uma pergunta. É uma queixa que o hospital universitário não atende os casos de urgência dos próprios alunos. Seria possível uma abertura desse tipo lá na universidade? E a gente terminou falando agora que ele é de média e alta complexidade. Então, a concepção do hospital universitário, na sua maioria, nos hospitais universitários, ele vem da concepção dele. É média e alta complexidade. Ele não atende urgência e emergência. Essa é uma queixa, essa é uma demanda que a gente reconhece que é importante. Esse diálogo nós vamos começar, né, com o hospital universitário, com a EBSER, para que a gente possa atender minimamente os casos de urgências, que a gente nós tivemos 2 mortes dentro do hospital, infelizmente, dentro da universidade. Mas isso é uma dificuldade o próprio sistema, a própria concepção da construção dele, né, que ele é regulado. Mas nós temos sim uma oportunidade, uma brecha para dialogar volto a dizer, com municípios. A gente não faz sozinho, certo? Com o município, que é quem faz a regulação. Porque geraria custo e teria adicional, que ter... operacional, de espaço, de
técnicos, né, de servidores para atender essa urgência, que não é fácil, tá? Mas, pelo menos assim, minimamente, um atendimento mais imediato e que seja encaminhado para os outros hospitais, que se possa fazer isso. Nós temos dentro da universidade um posto médico, dentro da universidade nós já temos, que funciona lá no Colégio Técnico, que é para dar suporte ao curso de enfermagem. A gente pode, enquanto não consegue reformatar algum aspecto dentro do HU, a gente pode melhorar essa infraestrutura dentro, que tem médico, tem enfermeiros, nós fazemos vacinação dentro da universidade. Muito bem. Agora sim, o tempo está estourado, viu, Tassi? A conversa está muito boa, são muitos assuntos, mas a gente precisa fazer o encerramento. Professora Nadir Nogueira, muito obrigado e sucesso aí na sua missão. A gente agradece mais uma vez. Eu acho que a sociedade piauiense cada vez mais está muito próxima da universidade. Nós estamos aqui, a comunidade UFPiana, aqui dentro do sistema UDIA, e ela se reproduz na sociedade piauiense. Então, a vontade de se informar, de conhecer como é que ela está, quais são os desafios, é sempre uma oportunidade, e a gente agradece de fazer esse diálogo com a sociedade.